Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas. Enquanto você abre, terça-feira que vem nós temos o nosso curso de maturidade. Você está convidado, convocado a estar conosco, para que nós possamos crescer cada dia mais em conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Então venha estar conosco. Tem sido assim um tempo precioso de aprendizado, de revelação, de entendimento. Você está lá? Jonas capítulo 1, versículo 1. Tem gente ainda folheando a Bíblia. Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Amém? Quantos aqui conhecem a história de Jonas? O livro de Jonas não fala especificamente acerca de Jonas e a baleia. Amém? Nós precisamos ter precisão naquilo que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que é um grande peixe. Amém? O livro de Jonas também não fala da grande cidade Nínive. Nínive, para quem não conhece, é uma cidade fundada por Nimrod, lá em Gênesis 10. Aquele que é opositor, aquele que é contra a Deus. Nimrod, quem fundou a cidade de Nínive. E imagina a perversidade e a maldade dessa cidade. Então, o que o livro de Jonas vai nos ensinar? Vai falar sobre rebeldia, graça, misericórdia e o amor que alcança os perdidos. Amém? Um amor que alcançou os marinheiros dentro do barco, um amor que alcançou uma cidade perversa, um amor que alcança o próprio Jonas lá no capítulo 4. Isso é o teor do livro de Jonas. Rebeldia, graça, misericórdia e amor que alcança os perdidos. Amém? E quem é Jonas? Jonas é eu e você nesses dias. Nós temos muito de Jonas nesses dias. Jonas era um profeta tanto quanto peculiar, egocêntrico, manhoso, birrento, rebelde. E coloque amor no seu coração, querido, que eu não estou ofendendo você, amém? Mas nós vamos entender isso. Esse era Jonas, um tanto quanto imaturo, um tanto quanto infantil, um tanto quanto manhoso, chorão, reclamão, rebelde. Esse era Jonas. E Deus vai chamar a Jonas. E Deus tem chamado os Jonas dessa geração. Amém? Olha que diz o verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus chama e manda que ele vá à cidade de Nínive. Deus chama ele, manda que ele vá à cidade de Nínive pregar. Deus só não chama, mas também como Deus direciona aquilo que ele precisa dizer. Olha o amor e o cuidado de Deus para com as nossas vidas.
assim como é com a vida de Jonas. Deus só não o chama, mas direciona. Olha, Jonas, te levanta, vai à cidade e pregue contra ela. Deus está entregando um esboço na mão de Jonas. Está direcionando aquilo que ele deve dizer. Amém? Isso nos mostra o cuidado de Deus em direcioná-lo. E ele vai à grande cidade de Nínive clamar e pregar. E aqui alguns pontos que Deus quer com esse chamado. Deus quer manifestar o amor dele, alcançando também as grandes cidades. Deus tem não só um propósito com as pequenas cidades, mas Deus também tem um propósito com as grandes cidades. Amém? O amor de Deus também quer alcançar os ímpios. O amor de Deus também quer alcançar os perversos, os maldosos. E Deus espera que a nação se arrependa. E isso é algo inegociável nesses dias. Deus quer derramar a sua graça sobre a cidade, mas também quer que nós se arrependamos. E isso é inegociável. O pastor mencionou ontem, nós precisamos perdoar. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos agraciar, mas espera de nós que nós perdoamos. E é inegociável isso. Amém? Mas Jonas, ele não fazia ideia do chamado de Deus. O que Deus queria. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai falar algo ao nosso coração que nós não queremos que Ele fale. Muitas vezes Deus vai pedir algo para nós que nós não queremos entregar. Muitas vezes Deus não vai dizer aquilo que eu espero escutar e não vai me dar aquilo que eu espero receber. Essa é uma das formas que Deus trabalha. E nós precisamos entender isso. Uma forma que Abraão aprendeu. Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, e sacrifica-o. Por que Deus não pediu dinheiro para Abraão? Por que Deus não pediu Ismael para Abraão? Certamente ele daria sem titubear, assim como não escondeu Isaque, mas entregou. Deus aparece para Gideão e diz, olha, está vindo um exército aí, levanta e vai na tua força. E Deus aparece para Jonas e manda ele pregar a ímpios, a pregar para uma cidade perversa. Ou seja, em Jonas não é a primeira vez que o profeta Jonas aparece. Ele aparece lá em 2 Reis, capítulo 14, quando a nação de Israel é dividida e há um rei ímpio governando Israel, e Jonas é levantado para direcionar o povo para que ele avance. Ou seja, há uma disposição de Jonas a profetizar quando é para dentro. Mas quando é para sair para fora, Jonas não tem essa mesma disposição. Amém? E o interessante é que Jonas vai responder o chamado de Deus. Versículo 2, Deus diz, levanta-te. E o versículo 3, porém Jonas se levantou. Imediatamente, Jonas responde o chamado de Deus, mas responde para a desobediência. Nós precisamos entender que há uma disposição de Jonas em se levantar, há uma disposição de Jonas em arrumar as malas, há uma disposição em Jonas de encarar uma viagem, de tirar dinheiro do bolso e pagar por essa viagem, mas para a desobediência. E o caminho da desobediência, querido, é um caminho de descida, é um caminho de declínio. A Bíblia vai dizer que Jonas desceu a Jope, lá encontrou um barco, desceu para o porão, foi para as profundezas das águas e acabou no ventre de um grande peixe. Uma vida de desobediência
é uma vida de declínio, de descida. Amém? Aleluia. E o interessante é que Deus vai tratar com cada um de nós de uma forma diferente. Muitas vezes eu, como pai, eu olho para o meu filho e vejo ele fazendo coisas que não me agradam, fazendo coisas que a palavra não diz que é para fazer. Em algumas situações, eu logo pego ele e repreendo. Mas em outras situações, eu vou deixando. Como se diz, vamos dando linha, até ao ponto de puxar. E ele diz, pai, mas é só... Não, não é só isso. É isso, aquilo e aquilo outro. E muitas vezes nós estamos vivendo isso. Estamos desobedecendo, estamos ignorando a palavra de Deus, e a nossa vida está indo tudo bem. Assim como a vida de Jonas estava muito bem. Aparentemente, ele disposto a procurar, a fugir, encontra um barco, ele disposto a pagar uma passagem, está indo tudo bem. E muitas vezes a nossa vida está assim. As coisas estão indo muito bem. Não é porque Deus nos chama, nos corrige, nós ignoramos aquilo que nós estamos fazendo de errado perante a sua palavra. As coisas estão dando certo. Mas será que eu tenho a aprovação de Deus? Será que realmente eu tenho a aprovação de Deus? Quando eu estou contrário ao seu chamado, às suas ordens? Há um texto muito interessante, quando Deus diz para Moisés que falasse a água, ou seja, o povo estava com necessidade de matar a sua sede. Então Deus direciona a Moisés, fale a água, e ele bate na rocha, desobedecendo uma ordem direta de Deus. E o resultado da desobediência é que saiu água da pedra. O resultado da desobediência foi que matou a sede do povo. Mas os versículos seguintes vão dizer que Deus não se agradou e nenhum deles entrou na terra prometida. Amém? E muitas vezes nós estamos nessa situação. A vida está indo bem, a família está boa, o lado financeiro está bem, o emocional está bem. Mas será que realmente, diante daquilo que o Senhor nos comissionou, nos chamou, temos tido a aprovação do Senhor? E talvez nós nos encontramos assim. Mas Deus tem requerido algo nesses dias. Deus tem um propósito para essa cidade, tem um propósito para esse ministério. E muitas vezes nós estamos como Jonas, fazendo birra, fazendo manha, fugindo da presença de Deus. Fugindo daquilo que o Senhor nos chamou como igreja e nos comissionou para essa cidade de Siderópolis. Que agora também será minha muito em breve, amém? Até já recebi o hino de Siderópolis já, para mim aprendendo. E nós temos muito de Jonas. Quer ver só como nós temos muito de Jonas? Muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus está fazendo. Vá à grande cidade de Nínive e clame, e pregue. Como assim, Deus? O Senhor não conhece a cidade de Nínive? Cidade de Nínive, Senhor, se o Senhor não conhece, é uma cidade perversa, má, que é contra o Senhor, idólatra. E muitas vezes nós estamos duvidando de o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando? Quando a adversidade bate à minha porta. Quando a notícia ruim bate à minha porta. Quando eu recebo uma carta de demissão. Quando o meu corpo está enfermo. Como assim, Senhor? Eu tenho sido fiel contigo.
tenho dizimado, tenho ofertado, não tenho faltado um culto. Tem áreas da minha vida, Senhor, que parece que o Senhor tem me abandonado. Será que o Senhor sabe mesmo que eu estou precisando? Será mesmo que o Senhor sabe das necessidades que eu estou tendo? Porque muitas vezes não parece. E acabamos duvidando do Senhor. E Jonas não entende o que Deus está usando de misericórdia. E não se baseando em merecimento. Amém? Nós duvidamos muitas das vezes da bondade do Senhor. Duvidamos quando Deus tem sido bom com outros. Ficamos, não vou dizer irado, mas triste quando alguém testemunha a bondade e a generosidade de Deus sobre a sua vida. Ficamos com um coração invejoso muitas das vezes diante de um testemunho, diante de uma bênção. Duvidamos quando Deus pede aquilo que nós não queremos entregar. Quando Deus fala aquilo que eu não quero escutar. Nós duvidamos dele. Nós duvidamos o quanto a sua bondade é conosco. E muitas vezes queremos tratar o Senhor como o nosso servo. Queremos botar Deus na parede, muitas das vezes. Queremos fazer barganha com o Senhor, muitas das vezes. E acredite, querido, não bote Deus na parede. Porque pode ser que Ele te coloque na parede. E as coisas vão ficar estreitas. E muitas vezes nós barganhamos. Será que é só eu que já fiz barganha com o Senhor? Senhor, se o Senhor não me dá aquilo, eu vou sair da igreja. Eu não vou mais. Não vou ler mais a tua palavra. Será que só eu que fiz isso? Ou tem mais alguém corajoso para levantar a mão comigo? Grande perca que o Senhor teria eu virando as costas. Amém? Quantos aqui estão entendendo? E às vezes nós também estamos fugindo da presença de Deus, como a cidade de Nínive. Como assim? Pecando, transgredindo os mandamentos. Romanos, eu vou ler para você aqui, o capítulo 1, versículo 29 ao 32, diz assim, muito do que está acontecendo nesses dias. Estamos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis com contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte aos que praticam, não somente os fazem, mas também se agradam do que as fazem. Romanos 1, do 29 ao 32. Deus espera que nós abandonemos o pecado, que nós não fugimos da presença de Deus pecando, transgredindo. Amém? E a ideia do versículo, do capítulo de Romanos, se a gente for continuar lendo, vai dizer, não ignoreis a bondade, a paciência, a longanimidade, a benignidade de Deus, que nos leva ao arrependimento. Ainda assim, sendo maus, sendo perversos, desobedientes, e tudo isso que eu acabei de ler, o Senhor nos chama para perto, nos chama para um momento de arrependimento, nos chama para a presença dEle. Amém? E nós também continuamos fugindo da presença de Deus como Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Assim como a palavra do Senhor tem vindo para nós nesses dias. Você tem recebido a palavra do Senhor nesses dias? Então pare de fugir, querido. Pare de fugir daquilo que Deus tem para você.
Pare de fugir do propósito que Deus tem para você. Pare de fugir do chamado que Deus tem para você. Deus tem escolhido vocês. Deus tem amado, tem trazido revelação. Deus tem sido gracioso com nossas vidas nesses dias. E muitas vezes nós estamos fugindo. Estamos negligenciando um chamado, um propósito, um reino a qual Deus entregou nas nossas mãos. E acabamos indo para longe dele. Com coisas que não transformam a minha vida, com coisas que não mudam o meu caráter, com um pecado ainda escondido, com atitudes que não edificam, com falta de perdão, com falta de arrependimento, com um coração mau, perverso, rejeitando em perdoar. Quando nós sabemos que precisamos orar, quando nós sabemos que precisamos ler e não queremos largar o celular, nós estamos fugindo da presença de Deus. Nós estamos negligenciando o chamado e tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E não só isso, nós estamos negligenciando dar vida àqueles que esperam que nós alcançamos. O ministério padece, a cidade padece, tudo por quanto nós não queremos assumir esse compromisso. E acabamos, então, fugindo, se apartando da presença dele. Não fuja, querido. A igreja precisa avançar. E muitas vezes, eu e você, nós temos sido um entrave para o mover de Deus na cidade de Siderópolis. Temos sido um entrave para o mover de Deus nessa nação. Por manha. Amém? Como mencionei da outra vez, quando Jonas foi profetizar para a sua nação, o avanço da sua nação, ele estava disposto. Mas quando foi sair da sua zona de conforto e pregar para uma nação completamente ímpia, ele não quis ir. Nós precisamos abandonar a zona de conforto nesses dias. Há uma cidade gemendo. Há um Deus clamando para manifestar o seu amor e a sua graça nesses dias, alcançando o perdido, restaurando famílias, trazendo cura, trazendo arrependimento nesses dias. E eu e você somos parte desse mover. Somos os Jonas que Deus está chamando nesses dias. Precisamos parar de fazer manha, se voltar para o Senhor, se voltar para o propósito, para o chamado, para alcançar aquilo que Deus tem para este lugar, para essa cidade, para nossas vidas, para nossa família, para aqueles que nos rodeiam. Amém? E glória a Deus que Jesus é um Jonas melhor. E em Jesus eu posso ser melhor do que Jonas. Você sabia? Por quê? Porque Jonas recebe a palavra e rejeita. Jesus é a própria palavra. Jonas fugiu. Jesus, por outro lado, olhando para a minha maldade, ele veio até mim. Veio até você. Veio até este lugar, querido. Jonas foge da presença do Senhor. Jesus traz a presença do Senhor até nós. E que nós possamos dispor nesses dias de sair do nosso comodismo e levar a presença do Senhor àqueles que estão carecendo nesses dias. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Do que você tem fugido? Para quem Deus tem mandado você ir nesses dias? Que chamado o Senhor tem para você nesses dias? Qual o propósito que Ele tem direcionado nesses dias?
O que tem te impedido? O que tem te travado? O que tem te feito tu levantar, te dispor para fugir daquilo que Deus tem para a tua vida? Negligenciando a sua palavra, negligenciando o chamado, negligenciando a sua própria vida, a sua própria família, negligenciando os que te cercam. O que você tem fugido? Deus tem um alvo para essa cidade, que é alcançar essa cidade através da pregação da palavra. E acredite, querido, essa é a nossa missão nesses dias. E nós precisamos parar de fugir, assumir aquilo que Deus tem para esse ministério, para essa cidade, e sair, apregoar os que estão perdidos, apregoar os que estão cativos, curar os enfermos, trazer restauração, trazer libertação, trazer restauração para as famílias desse lugar. Amém? Pare de fugir e assuma de uma vez o seu chamado. E acredite, querido, sai mais barato do que esperar a Deus virar o barco. Amém? Isso é o que eu tinha para compartilhar com você. Você pode ler a história de Jonas em casa. São apenas 4 capítulos, é bem rapidinhos e são curtos. E você vai entender mais acerca daquilo que eu estou falando. Eu estou falando apenas de 3 versículos, mas são 4 capítulos, a qual Deus está manifestando para uma cidade o seu amor, querendo alcançar o perdido. Amém? E o desfecho da história é que a cidade se converte, que a cidade se arrepende. E aquilo que era juízo para a cidade, Deus então refreia o juízo. Deus é longânimo e paciente para com as nossas vidas, esperando que nós paramos de fugir nesses dias, assumamos o nosso chamado e avançamos. Siderópolis precisa de nós, querido. Siderópolis precisa de você. Você custou a vida do próprio Filho de Deus. Então não negligencie isso. Amém? Se coloque de pé.